Olá, carismado. Graça e paz. Eu sou Valderlin, coordenador do grupo de oração O Filho da Misericórdia. Sou da Renovação Carismática de Afogado da Engazeira, Pernambuco. Hoje nós iremos falar sobre as preocupações que nos desfoca da presença de Deus em nosso meio. Vivemos os tempos atuais e muito tempo já vivenciamos em nosso meio tamanhas preocupações que muitas vezes nós não percebemos a presença de Jesus em nosso meio, conosco. O mundo e a humanidade se detêm em preocupações. As pessoas se ocupam muito em buscar o seu eu e esquece do seu próximo e esquece mesmo até da sua vida espiritual, a qual Jesus, filho de Maria, veio e pediu para que nós pudéssemos seguir e ser assim exemplos como ele, em santidade. E por isso, meus amados irmãos, muitas vezes deixamos que as preocupações dos dias nos sufoquem a tamanha preocupações que nós esquecemos de que Deus sempre está do nosso lado. Basta um olhar, basta buscar, ver mais um pouco e percebemos que Deus sempre está do nosso lado. Sempre Ele está conosco. Nos momentos mais difíceis de nossa vida, Ele nos pega em suas mãos e nos conduz ao caminho ao qual Ele nos prometeu. E nos conduz à vitória tão prometida que Cristo tem para conosco. Vejamos os exemplos de preocupação que faz com que nós não percebemos a presença de Deus entre nós. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 13 em diante, narra a história dos discípulos de Emaú. Homens que vinham caminhando de Jerusalém a Emaús, preocupados com o acontecimento atual, que era a morte de Jesus Cristo. Tremenda era as suas preocupações, que eles não perceberam que Jesus estava ao lado deles, naquele caminho, conversando com eles. A preocupação nos transforma de um jeito que nossos olhos não conseguem perceber o que está ao nosso redor, o que está mais próximo de nós. E assim aconteceu com os discípulos de Emaús. Jesus Cristo era o profeta de Deus, o homem santo, o redentor de Israel. Mas naqueles dias, completava-se 3 dias que Jesus já tinha sido crucificado, mas ele ressuscitou e estava com eles, andando. Mas ele estava tão preocupado com o acontecimento que não perceberam a presença de Cristo do seu lado. Quantas e quantas vezes também isso não acontece conosco? Nós nos vemos tão preocupados, nos pegamos tão preocupados com os dias atuais, que esquecemos de que Deus está conosco. Ele está do nosso lado, Ele está do meu lado, Ele está do seu lado. Os discípulos, eles demoraram a perceber. Eles só perceberam quando eles pararam na mesa e naquele momento de silêncio absoluto que se fazia antes da ceia. A Jesus pegar o pão e partir e dar para eles, eles perceberam naquele momento que aquele que estava com ele, aquele que os acompanhou na sua caminhada, era Jesus ressuscitado. Então, meu amado irmão, que nesse tempo difícil que a humanidade passa, nos momentos de tribulação, não deixe com que o seu coração se endureça pela preocupação. Não deixe que o seu coração faça com que os seus olhos fiquem escuros para a verdade, que é Jesus. Abrande o seu coração. Busque mais a Deus e você perceberá que no silêncio do seu coração, Jesus está falando. Nós venceremos e iremos vencer com Cristo Jesus. A nossa vida que Deus nos concede é para que possamos delegar para Ele. As nossas preocupações é para que possamos não desfocar de Deus, mas para aprender a trilhar com a dificuldade, com as perturbações, mas colocando Cristo no meio de todas essas coisas. E veremos que quando nós estamos colocando Cristo no centro de tudo, todas as coisas difíceis passam com mais facilidade, porque Deus está ali para nos confortar e assim nos levar a tamanha vitória, a tamanha bênção que Ele preparou para nós. Vamos agora ouvir o que nosso irmão Denilson
coordenador do Ministério de Música e Arte, do grupo de oração Filho da Misericórdia, o que ele tem a falar para nós. Olá, amado irmão, amada irmã. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. É algo preocupante. A pandemia chegou de uma forma repentina e se espalhou no mundo de um jeito rápido. Ninguém nunca tinha visto uma coisa dessa. É algo preocupante, mas Deus está no comando. Deus não perdeu o controle da situação. Deus nunca perdeu e nunca perderá. A pandemia é um convite para que nós percamos a fé, é um convite ao desespero, mas não desespere. Não podemos deixar que a pandemia, que esse vírus, faça com que percamos nossa fé. O próprio Jesus, quando apareceu a Santa Faustina, ele pediu para que Santa Faustina pintasse uma imagem que era a que ela estava vendo. E ele disse: pinta uma imagem de acordo com o que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Desejo que essa imagem seja venerada, primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro. Prometo que a alma que venerar essa imagem não perecerá. Prometo também, já aqui na terra, a vitória sobre os inimigos, e especialmente na hora da morte. Eu mesmo o defenderei com minha própria glória. Ou seja, Deus, na aparição a Santa Faustina, disse que até mesmo na hora da morte Ele nos defenderia, que na hora da tribulação Ele estaria ao nosso lado. Não devemos perder a fé em Deus, pois Ele mesmo disse: aquele que confiar em mim terá a minha misericórdia e minha proteção. Deus está olhando por nós. Deus não perdeu o controle. Não há nada que aconteça sem a vontade de Deus. E se Deus permitiu que este vírus chegasse, é porque Ele tem um propósito para a humanidade. Mas Ele não perdeu o controle. Vamos confiar nele, vamos acreditar nele, pois Ele é o Deus do impossível e pode todas as coisas. Vitória, Deus sempre prometeu para o seu povo. A vitória sempre custou um sacrifício para o povo de Deus. A exemplo de quando Israel saiu do Egito. Há muito tempo de escravidão e sofrimento. Israel sofreu 40 anos naquele deserto, mas pelas mãos dos filhos daqueles que peregrinaram no deserto, se obteve-se a vitória tão sonhada, prometida por Deus, a terra prometida. Jesus, na sua vida, em seu ministério, ele passou por grandes sofrimentos, ele passou por grandes dificuldades, mas para isso se concluir em vitória que ele prometeu para a sua igreja. O próprio Jesus disse que na terra teríamos aflições. Ele falou que não iria ser fácil, mas aquele que se fizesse fiel até o fim receberia a coroa da vida, a vitória. Eu sei que você, meu amado irmão, vai receber esta vitória, vai receber esta coroa, porque você vai se colocar sempre na presença de Deus, em oração, em busca incessante de Deus para a sua vida. Porque verdadeiramente as provações vêm para que possamos provar a nossa fé. Mas a vitória vem depois de um grande desafio. Jesus Cristo obteve a vitória na cruz depois da sua morte, que ressuscitou e trouxe para a igreja a vida eterna. Eu sei que você, meu amado irmão, vai receber esta vitória porque você se coloca diante de Deus. Você não deixa que a dificuldade, que esses momentos atuais que o mundo vive, vai te sufocar e fazer com que você desfoque de Deus. Você vai continuar focado em Jesus Cristo, em oração, em entrega total à palavra de Deus. E por isso você vai obter esta vitória que o Senhor prometeu para nós.
eu e você, continuaremos juntos diante de Deus para recebermos esta grande vitória. A vitória é esta, que Deus prometeu para a sua igreja e que breve estará em nossas mãos, porque nós estamos diante de Deus em oração, em clamor, em busca incessante daquele que pode todas as coisas. Que Deus possa estar conosco todos os dias, que nenhum momento dos nossos dias desfocamos de Cristo. As preocupações que nos permitem, Filho da Misericórdia, da renovação carismática. O quê? Da renovação carismática e afogado da Engazeira. Resido em São José do Belmonte. Resido, pode ser? Não sei. Yeah.